Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6. Vamos ler os versos 22 a 27. O texto trata do livramento de Raabe, a prostituta. Essa personagem bíblica, ou esse personagem bíblico, é uma marca do Velho Testamento e ela vem sendo repetida ao longo da Escritura, porque Raabe vem sendo lembrada na Escritura, no livro dos Salmos, vem sendo lembrada no livro dos Reis, vem sendo lembrada no Novo Testamento e até mesmo em Hebreus, capítulo de número 11, na Galeria da Fé. Talvez você se fosse por um juízo humano, ela não fosse a pessoa mais habilitada a ser tão lembrada na Escritura. Talvez se dependesse de mim ou dependesse de você, tivéssemos que escolher alguns nomes para servirem de referência para o povo de Deus, nós teríamos outras opções. Porque havia muita gente em Israel bastante capaz de servir de exemplo para nós de muitas coisas. Mas Deus vai até a cidade de Jericó. Deus, de entre a cidade de Jericó, escolhe uma prostituta, e esta mulher vai ser símbolo da misericórdia do Senhor, e símbolo de uma pessoa que fez uma boa escolha na vida. E nós esta noite vamos meditar na vida a respeito desta personagem bíblica, que, dentre tantas lembranças honrosas na Escritura, devemos lembrar que lá em Mateus, capítulo de número 1, ela é lembrada na genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio esta mulher teve. No entanto, antes que todas estas coisas viessem a acontecer, ela teve que tomar uma decisão. Para quem não conhece a história de Raabe, ela começa no capítulo 2 de Josué, e ela começa sendo descrita como uma mulher que escondeu 2 espias do povo hebreu em sua casa. Eles entraram na cidade de Jericó. E eles foram à casa de Raabe, a prostituta. Possivelmente era comum naqueles dias Raabe receber homens estranhos na sua casa. Nós entendemos por quê. E eram 2 estranhos, mas que não eram daquele povo. E Raabe notou a diferença naqueles homens. Raabe estava pressionada pela história do momento, porque o próprio rei de Jericó soube que tinha 2 estranhos na casa de Raabe, e o rei de Jericó mandou que Raabe os entregasse. E Raabe escolheu ficar do lado certo. E foi assim que esta mulher, lá no capítulo de número 2, pediu, no versículo de número 12, pediu àqueles homens que jurassem a ela que livrariam a sua casa, livrariam o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, da destruição. Ela tinha ouvido falar do Deus de Israel. Ela ainda não tinha todos os elementos, quem era esse Deus e como é que alguém se tornava filho deste Deus. Ela sabia que esse Deus havia vencido povos na caminhada de Israel e havia aberto o mar e depois o rio Jordão. Mas ela ainda não tinha todos os elementos. E ela escolheu ficar do lado deste Deus e do lado certo. Meus irmãos, as nossas escolhas são extremamente importantes. Especialmente quando nós escolhemos ficar do lado certo, do lado de Deus. Você pode achar que as suas escolhas muitas vezes são neutras, mas não são. As palavras que você escolhe, os pensamentos que você acolhe, os gestos, as decisões, as opções da nossa vida, nunca são neutras. Elas sempre glorificam a Deus, ou não. Elas sempre nos conduzem a Deus, ou não. Elas sempre influenciam a nossa vida num relacionamento crescente de aproximação e vida com Deus, ou não. Por isso, escolher deve ser produto de grande labor
e pensamento, trabalho sério, escolher, fazer escolhas, tem que sempre ser produto de sabedoria. Esta noite nós vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor. E vamos pedir a Deus que nos ajude a escolher como Raabe escolheu. Na verdade, irmãos, Raabe foi escolhida muito antes de existir. Assim como eu e você. E a escolha que ela fez apenas revelou a escolha de Deus. Dentre tantas pessoas em Jericó, Deus escolheu aquela mulher para se tornar um exemplo em Israel. Raabe viveu na comunidade de Israel. E imagine você, é importante que você tenha boa imaginação aqui, que naqueles dias as pessoas que viam Raabe ali, depois ela se casou com Salmão. E ela teve filho, e este filho foi depois pai de Obed, que foi pai de Davi. Esta mulher se tornou então genitora de reis para Israel e do grande rei Jesus. Andando entre o povo de Israel, as pessoas viam Raabe e lembravam: esta é a mulher que Deus salvou da grande destruição de Jericó. Quando Deus derramou a sua ira sobre aquela cidade, sobre aqueles homens ímpios, sobre a maldade de Jericó, Deus salvou e usou de misericórdia para com esta mulher. E mais tarde, quando nasceu então Jessé, quando nasceu Obed, Raabe ainda seria lembrada, ia juntar-se-ia a ela Ruth, a moabita. Mais uma mulher que serviria de testemunho para todos de que Deus age misericordiosamente. E na cabeça das pessoas ela fez a melhor escolha. Paralelamente, Ruth, a moabita, ela podia voltar para o seu povo, como disse Noemi, sua sogra. Ela falou: não, teu Deus será o meu Deus, o teu povo, o meu povo. Aprenda a fazer boas escolhas, irmãos. Elas são determinantes para o nosso futuro. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude na meditação desse texto. Vamos fazer a leitura, em seguida nós vamos orar, pedir graça do Senhor. Josué, capítulo de número 6, verso 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Olha como isso era importante. Até o dia de hoje ela está aí entre nós. Até o dia de hoje. Porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Nesse tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda de seu primogênito, e lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Vamos clamar que o Senhor nos ajude a meditar sobre nossas escolhas, e a meditar sobre como fazê-las segundo a sua palavra. Eu vou pedir à irmã Dona Cida, que nos dirigiu na regência dos hinos, Dona Cida Brito, a orar por nós. Querido Deus e amado Pai,
Nós somos agradecidos a Ti pelo privilégio de poder nos reunir para cultuar a Ti, Pai. Sim, Senhor Deus. Nós temos muito que agradecer, ó Deus. Agradecer por todos os benefícios que nos fez. Nós louvamos, ó Deus, porque o Senhor misericordioso entregou o seu próprio Filho para morrer numa cruz para nos salvar. Tão grande graça nos alcançou, Pai. Nós louvamos a Ti por esta bênção tão grande, tão grandiosa, Pai. Louvamos, ó Deus, porque no nosso país nós ainda temos liberdade de podermos nos reunir para Te cultuar. Sim, Louvamos por esta igreja, por este povo que se ajunta no dia de hoje, e que o nosso louvor nesta noite, ó Pai, seja, ó, para a honra e glória do Teu nome, tudo aquilo que nós viemos fazer aqui, Pai. Nós agradecemos por cada um que aqui está, porque cada um nesta noite veio nesse sentido de estar aqui louvando e adorando a Ti. E nós louvamos por esse privilégio e queremos Te pedir agora, Pai, na pregação da Tua palavra, que o Senhor venha iluminar o Teu servo para que ele fale de Ti através do Teu Santo Espírito aos nossos corações e que nós estejamos desprendidos de qualquer coisa para que possamos reter tudo aquilo que vamos ouvir e aplicar em nossas vidas, Pai, para poder também ali repartir com os outros, onde nós vivemos, onde nós formos, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoa-nos, porque muitas vezes nós temos falhado, muitas vezes nós não temos feito aquilo que o Senhor quer. Mas nesta noite, Pai, que o Senhor nos aceita e nos ajude a procurarmos te servir melhor, a ser melhor aonde nós estamos, a dar mais testemunho de Ti, porque uma certeza nós temos, Jesus vai voltar. E eu creio que Ele já está voltando. E nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Verdade. Nós precisamos pregar o Teu Evangelho. Por isso, nos ajude na nossa vida, no nosso dia a dia, como vivermos, não só com palavras, mas também com o nosso testemunho, com o nosso proceder, para que os outros possam ver. E cada um possa entender o Teu grande amor por nós. E possa se interessar, ó Deus, por este amor, que Amém. Um dia o Senhor nos amou, de tal maneira que entregou seu Filho para morrer na cruz por nós. E hoje, particularmente, Pai, quando nós podemos ter o privilégio de participar da ceia, este é o desejo de cada um de nós participar, porque fazendo isso, nós estaremos relembrando a sua morte e a sua ressurreição. E na sua ressurreição, Pai, nós temos a alegria da esperança de um dia estar para sempre com o Senhor. Fica conosco nesses momentos, ajuda-nos, ó Pai, agora no recebimento da Tua palavra e usa o Teu servo, Pai, para que ele fale, não dele, mas do Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai. Ajude, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, notem que o que moveu a escolha de Raabe, aliás, antes de eu falar, às vezes o crente presbiteriano se esconde atrás dessa soberania de Deus. Diz assim, na verdade, Deus é que escolhe as coisas, nós só fazemos aquilo que é o plano de Deus. Mas a Escritura nos ensina a responsabilidade de nossas escolhas também. Tanto é que o apóstolo Paulo nos disse o quê? Que nós somos bem-aventurados, dependendo daquilo que a gente escolhe se ter prazer. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Nós somos responsabilizados, sim, por aquilo que escolhemos. Há muitas escolhas famosas na Bíblia, como Esaú, que escolheu o prato de lentilhas em lugar da primogenitura, o serviço a Deus. Como o texto que nós lemos, de Maria, que escolheu a boa parte, enquanto Marta estava atarefada com tantas coisas, preocupada com tantas coisas. Nós somos responsáveis, sim, pelas nossas escolhas. E quando olhamos para a escolha de Raabe, ainda que saibamos que isso é fruto da obra, do poder, da soberania do Senhor, escolher aquela mulher para ser esse marco histórico da sua misericórdia, aquela mulher, no momento em que aqueles espias entram na casa dela, ela estava completamente pressionada, gente. Imagine você, nosso povo está em guerra, e você acolhe o inimigo na sua casa.
Você está tomando uma decisão muito séria. Meus irmãos, quando Raabe escolheu o caminho certo, um dos fatores que diz lá no capítulo 2, e depois nós vemos repetido no texto que nós lemos, lá no verso 23 e no verso 24, nós vemos que a família de Raabe foi algo que ela usou como elemento de decisão. As nossas escolhas, elas têm de ser pensadas e baseadas também no benefício do nosso próximo. Em particular, na nossa família. Raabe escolheu o caminho certo, porque ela sabia que sua família precisava ser salva da ira de Deus. Ela não fez aquilo apenas porque ela achou que aquele lado era melhor, mas ela entendeu o perigo iminente de sua família corria. Ela pensou no seu pai, ela pensou na sua mãe, ela pensou nos seus irmãos e irmãs. Às vezes, irmãos, nós precisamos aprender a fazer escolhas sensatas, baseadas no amor que nutrimos pelas pessoas que amamos. Especialmente os pais têm que escolher o bom caminho do Senhor por amor a seus filhos. Às vezes, irmãos, escolhemos egocentricamente, pensando somente em nós, pensando somente em nossos benefícios pessoais, somente nas coisas que nos farão bem, e muitas vezes desprezamos aquelas pessoas às quais nós mais amamos. Escolhas sensatas. A escolha de Raabe foi inicialmente baseada na sua preocupação com sua família. Quando ela está para decidir essas coisas, quando ela está para tomar aquela decisão, quando os homens do rei entram na sua casa e falam, cadê os homens? Ela teve pouco tempo para refletir, mas ela escolheu o caminho certo, porque ela sabe que é muito pior, e sabia que era muito pior sofrer a ira de Deus que a dos homens. Davi, ele pecou contra o Senhor, levantando censo em Israel. E o Senhor, então, levanta o vidente Gade para acusar Davi do seu pecado. E Davi se convence do seu pecado. E Deus fala, eu vou pesar a mão contra este povo, Davi, por tua causa. E então Davi está diante de Deus, e Deus dá 3 opções para Davi. Como você quer que eu pese a mão contra este povo, Davi? E Davi fala, Senhor, fui eu que pequei. Eu prefiro estar nas tuas mãos. Que nenhum povo inimigo venha massacrar o povo. Eu prefiro que o Senhor seja a minha sentença. Davi sabia muito bem que o caminho de sua escolha deveria ser de Deus, mesmo que fosse duro. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos preocupados nas nossas escolhas em agradar a estrutura deste mundo, no modo como este mundo funciona. Estamos prontos a fazer escolhas baseadas no conforto que temos neste mundo. Se Raabe fosse pensar assim, e fosse mais imediatista na sua escolha, ela diria, bem, quem está aqui agora me preocupando são os homens do rei, o jeito é eu me livrar do problema agora. Vou me livrar do problema agora, não vou caçar conversa com o meu rei, porque eu sei muito bem que ele não vai me perdoar se souber do problema. Mas é sábio lembrar que muitas vezes, por parecer distante, você pode ser enganado achando que Deus não deve ser ouvido. Aí você trabalha com o imediato desta vida. Mas é muito mais sábio escolher as coisas que permanecem para sempre. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde os ladrões roubam, minam, onde a traça e a ferrugem corroem. Ajuntai-vos para vós outros tesouros nos céus. Precisamos aprender a fazer escolhas que sejam mais permanentes
em particular, movidos também por amor àquelas pessoas mais próximas de nós. Raabe foi movida pelo amor que teve a seus pais, a sua mãe, a seus irmãos. O texto diz que eles tiraram, o resultado disso é que Deus poupou Raabe, poupou seu pai, poupou sua mãe, poupou seus irmãos, tudo quanto ela tinha e toda a sua parentela. Verso de número 23. Eles entraram na casa, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela e acamparam longe da guerra. Uma boa escolha irá refletir, a sua boa escolha irá refletir nas pessoas que você mais ama. Tenha certeza disso? Lembra o carcereiro de Filipos? O que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Maridos, escolham o melhor e abençoe sua esposa. Esposa, escolha o melhor e abençoe o seu marido. Pais, escolha o melhor e abençoe a sua casa. Abençoe seus filhos. Igreja, escolha o melhor. Quando olhamos para o texto, percebemos que Raabe foi conduzida, ela mudou de povo, ela fez uma opção difícil. Hoje em dia é fácil tirar um passaporte e morar no outro país, depois de alguns anos o sujeito se naturaliza do outro país. Até na seleção brasileira tem gente brigando por jogador, Espanha, Brasil. Joga na Espanha, joga no Brasil. A gente se torna, é fácil hoje em dia mudar de país, mudar de lealdade, não é? Naqueles dias não. Naqueles dias, um estrangeiro na terra dos outros era visto sempre com olhos fulminantes. O que esse estrangeiro está fazendo aqui? Meus irmãos, a escolha de Raabe foi a de entregar a sua lealdade a Deus, ao Deus de Israel. Raabe escolheu o caminho certo, porque ela sabia que precisava dirigir a sua lealdade ao Deus Todo-Poderoso. A escolha dela foi determinada porque agora o seu coração seria leal a Deus. Quando nós somos leais a Deus, as nossas escolhas levam em conta a vontade de Deus. Não podeis servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou agrada o outro e desagrada o primeiro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos ter lealdade dupla, isso não existe na relação com Deus. Raabe sabia que não dava para fazer o jogo duplo. Raabe tinha de se posicionar. E fazendo um trocadilho, foi bom que ela não subiu no muro, porque o muro caiu. Não existe na vida cristã nada de ficar em cima do muro, porque aqueles que ficarem em cima do muro cairão com o muro. É preciso que as nossas escolhas revelem a nossa lealdade ao Deus vivo e verdadeiro, nem que com isso tenhamos de escolher a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, nós temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Como escolher, pastor? É tão difícil às vezes. É tão difícil, os caminhos às vezes são tão duros, se apresentam diante de nós como grandes desafios. Realmente, Raabe estava diante de um grande desafio, se você parar para pensar. E se de repente achassem os homens dentro da casa dela? Se desse alguma coisa errada e eles entrassem e fossem verificar, Raabe não sabia o que haveria de acontecer. Mas o seu coração agora era leal a Deus.
Então, por lealdade a Deus, aqueles homens a quem ela escondera, aquele Deus de quem ela tanto ouvira, ela agora decidiu: eu serei leal a esse Deus, custe o que custar. Meus irmãos, nós precisamos deixar marcada a nossa lealdade a Deus nas nossas escolhas. As nossas escolhas falam muito sobre essa lealdade. Ela não sabia a escolha certa. Como ela decidiu? Ela tinha ouvido falar daquele Deus, mas será que aquele Deus a aceitaria? Será que aquele Deus a protegeria como protegeu o povo de Israel andando no deserto? Será que aquele Deus seria bom para com ela também? Ela era uma prostituta. Ela era uma estrangeira. Ela era dos inimigos, filha dos inimigos do povo de Deus. Ela não tinha todos os elementos na sua mão. Como entregar a lealdade a este Deus? Sabe o que ela fez? Ela exerceu a sua fé. Ela creu. Ela simplesmente creu. Ela simplesmente decidiu que seria leal, mesmo que todas as coisas pudessem apontar no caminho contrário. Quando você abre lá no capítulo 11 de Hebreus, se você puder abrir a sua Bíblia. No versículo de número 30 e 31, todo esse capítulo é dedicado aos heróis da fé, aqueles homens que viveram por fé, aqueles homens que foram leais a Deus, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. Quando a estrutura do mundo falava, não seja leal a Deus, seja leal às estruturas. Aqueles homens creram em Deus, e Raabe não foi diferente. Verso 30 diz, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E pela fé, Raabe, novamente a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Pela fé. Ela decidiu porque creu nesse Deus. Para crer em Deus, nós não precisamos de todos os elementos em nossas mãos. Para entregarmos a nossa lealdade completa a Deus, lá no trabalho, nos desafios que você tem, quando alguém está pedindo para você mentir, para roubar, para poder se dar bem. Quando alguém está pedindo para você derrubar o outro, quando alguém está pedindo para você ser falso, nós não precisamos de nada disso, porque o nosso Deus diz que vai cuidar de nós. Mas pastor, a coisa não está fácil. A quem seremos leais? Raabe foi leal a Deus. Ela não tinha todos os elementos, mas ela também não precisava. Ela creu, e isso foi por fé. É assim que nós devemos andar, irmãos. O justo viverá por fé. Nós tomamos decisões nesta vida, baseadas no Senhor. Estamos nos acostumando a tomar decisões sempre com muitos elementos. Fazemos as contas, vemos a cotação do dólar, olhamos as projeções, assinamos os jornais, queremos todos os prognósticos e queremos tomar decisões certas. E é sábio tomar decisões com vários elementos, não é errado. Mas há coisas que não conseguiremos ter todos os elementos. Às vezes nós queremos também ter na vida cristã. Já viram que está se tornando comum a gente ouvir testemunhos? Deus fez isso na minha vida, eu fiz 7 dias de oração e Deus me abençoou. E a gente fala, se Deus fez lá, faz cá. E se a gente ouvir mais de um testemunho do mesmo jeito, a gente fala, está vendo? Está dando certo. Mas você sabe que Deus não trabalha assim. Deus não pode ser guiado pela nossa vontade. E a maior parte das vezes Ele nos desafia a crer, mesmo que os ventos estejam soprando. Mesmo que seja inconcebível. Mesmo que seja humanamente falando, completamente inconcebível. Jesus diz, creia, põe o pé no mar e ande na minha direção. Muitas vezes o Senhor nos chamará a andar na direção dEle, a tomar decisões.
E nós teremos de fazer isto por lealdade e por fé. Foi assim que Raabe agiu. A sua lealdade agora não era mais ao seu rei, não era mais aos inimigos de Deus. A lealdade de Raabe agora era aos filhos de Israel. Ela mudou de povo. Semelhantemente, Ruth, embora faça uma declaração ainda mais evidente: teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Seja leal a Deus nas suas escolhas. Não escolha nada que Deus não se agrade. E se você quiser fazer aquilo que aquele velho livro parece indicar, pense, Jesus faria essa escolha? Em meus passos, que escolha faria Jesus? Em meu lugar, que escolha o Mestre faria? Procure ter a sua lealdade dada a Deus. Em terceiro lugar, olhando para o texto, verso de número 25 diz que Raabe foi conservada com vida, a casa dela e tudo o que ela tinha, porque ela escondeu, foi leal ao povo que Deus enviou, escondeu os espias, ela foi leal àquele povo, por fé, como nós já falamos. E naquele tempo, Josué fez o povo jurar a respeito de Jericó: que maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Se alguém resolver construir em cima desses alicerces, destruídos por Deus, que deveriam servir de testemunho da ira de Deus, o primogênito seria o preço. E se alguém colocar a porta de novo nesta cidade, o seu filho mais novo será o preço. Quando Raabe tomou a decisão que tomou, fez a escolha que fez, ela não estava só optando por um lado ou outro da guerra. Ela teve temor do Senhor. Havia Raabe ouvido falar de Deus. Havia Raabe percebido que aquele Deus não era um Deus comum como os deuses que ela conhecia na sua terra. Raabe sabia que aquele Deus era vivo. Raabe sabia que aquele Deus era poderoso. E Raabe sabia que aquele Deus era juiz de todos os povos. E Raabe teve temor. O texto de Josué diz que Deus fez de Josué uma amostra para a posteridade. Ninguém erga esses fundamentos, ninguém reerga essa cidade por temor a Deus. Mas você sabe que houve quem se aventurasse a fazê-lo? Abra a sua Bíblia aí em 1º livro dos Reis, capítulo de número 16. 1º dos Reis, capítulo 16. O último verso, verso 34. Riel o Beletita. Em seus dias, Riel o Beletita edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, o que aconteceu? Morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu mais novo, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O sábio sabe o tempo, o sábio sabe o que fazer. Ser sábio é escolher a coisa certa na hora certa. Eu tenho pedido a Deus que me ajude a escolher a coisa certa na hora certa. Às vezes é tão difícil. Se nós tivéssemos esta sabedoria de escolher a coisa certa na hora certa, muitos dos nossos sofrimentos teriam sido evitados, não é verdade? Se tivéssemos escolhido a palavra certa na hora certa, teríamos poupado muitas brigas. Se tivéssemos escolhido o gesto certo na hora certa, teríamos poupado muitos mal entendidos.
Se tivéssemos escolhido a ação certa, na hora certa, teríamos beneficiado muitas vidas. Muito sofrimento poderíamos ter evitado e muita alegria poderíamos ter vivido, se tivéssemos escolhido a coisa certa na hora certa. Salomão é que nos diz isso, e Salomão lá em Eclesiastes diz, que o temor do, em Eclesiastes diz, o temor do Senhor é tudo o que Deus espera que nós tenhamos nessa vida. O resumo é, tema a Deus. E os salmos nos dizem que é o princípio da sabedoria. Raabe, quando fez a escolha, ela fez a sua escolha baseada naquele Deus terrível de quem ela tem ouvido falar. E ela falou dura coisa, certamente, ela não disse isso literalmente, mas em seu coração esse era o sentimento. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. As minhas escolhas, elas têm tudo a ver com o meu Deus. E eu tenho de fazê-las baseado no temor que eu devo a Ele. Nossas escolhas precisam ser revestidas do temor do Senhor, para que as nossas escolhas construam um relacionamento com Deus que agrade ao Senhor e que produza vida sobre nós. Algumas vezes, essas escolhas exigirão renúncias. Ninguém pode seguir a Jesus, como Ele mesmo disse, se não estiver disposto a deixar pai e mãe, filhos e filhas. Ninguém pode seguir Jesus, ninguém é digno de Jesus. Foi Ele quem disse. Algumas vezes os nossos desafios nos colocarão frente a frente com situações como esta. Mas é o temor do Senhor que nos fará escolher bem, escolher o melhor, o caminho certo. Então, se você puder reunir todos esses elementos, meu amado irmão e irmã, comece a fazer escolhas com elementos como estes. Escolha pensando nos efeitos das suas escolhas sobre as pessoas que você ama. Especialmente se você tem responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Lembra o que Paulo disse sobre escolher qual é a comida que se vai comer lá em Romanos 14? Diz assim, se você percebe que a sua escolha vai causar tropeço para o outro, não escolha. Às vezes é necessário renúncias de coisas legítimas. Mas fazemos isso porque tememos a Deus. Então, precisamos que o Senhor nos ajude a usar esses elementos. Especialmente quando a nossa lealdade precisa se inclinar para o Senhor, mais que para nós mesmos, ou para a estrutura do mundo que nos serve. Então é fundamento basilar das nossas escolhas, que sejamos tementes a Deus. E que elas tenham sempre base em Deus. Disse Pedro na sua carta, que quando nós trabalhamos para um homem, para um patrão, que não é bom, mas que é mau, e decidimos obedecê-lo, fazemos isso por temor ao Senhor. Há muitos exemplos de escolhas na Bíblia. Eu já disse, Esaú, que escolheu o prato de lentilha. Nós temos muitas escolhas positivas, como a de Marta, ou a de Maria, que escolheu o melhor. Há muitos exemplos de escolha. Mas a que mais deve nos mover a fazer boas escolhas foi a escolha de nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu ser obediente até a morte, e morte de cruz. Ele fez isso por amor a nós, às pessoas, aos outros, não a si mesmo.
Ele fez isso por lealdade ao seu pai. Não a minha vontade, mas a tua, pai. E ele fez isso por temor. Ele fez isso porque o seu pai ordenou. E mesmo sabendo do poder de seu pai para resgatá-lo, ele fez isso por obediência. Sabe a mesa para a qual nós estenderemos a mão esta noite? É a mesa da boa escolha. É a mesa de Jesus. Falamos da escolha que Ele fez por nós. A Ele nós devemos toda a nossa lealdade. As nossas escolhas deveriam ser baseadas nele e na sua obra. Na nossa nova condição como filhos do Altíssimo. Toda a nossa vida deveria ser digna dele. E todas as nossas escolhas deveriam exaltá-lo e glorificá-lo. Eu quero pedir, irmãos da nossa igreja aqui em Vila Formosa, façam suas escolhas segundo os princípios certos. Que você jamais seja guiado pela mera circunstância imediata, mas seja sábio para fazer escolhas duradouras e deixar a sua marca na vida desta igreja. Raabe deixou a sua marca, aquela mulher, lembrada na Escritura, em toda a Escritura. A Escritura lembrou-se daquela mulher. Quem era aquela mulher? Uma estrangeira, uma prostituta. Uma mulher que se escondeu atrás de um cordão vermelho, que se escondeu atrás de Jesus. Faça essa escolha. Marque a vida da sua igreja. Que as pessoas lembrem-se de nós na história, até a volta de Jesus. Porque nós fizemos as boas escolhas, com santo temor ao nosso Deus, por amor aos irmãos. É disso que nós precisamos aqui. E graças a Deus, Deus tem levantado bons exemplos de irmãos que sabem escolher. Irmãos que não pensam em si mesmos, mas vivem para Deus. Minha oração é: dá-nos coragem para escolher. Dá-nos coragem para escolher o caminho que honra o Senhor e abençoa o nosso próximo. Amém. Eu quero convidar você a, refletindo sobre essas coisas, a ter este momento litúrgico da ministração do sacramento como um momento de pesar bem as suas escolhas. O que você decidiu e como decidiu que vai ser a sua vida. E você não vai falar isto comigo, você vai falar isto com Deus. Sabe, irmãos, o que mais importa é o quanto você está em paz com Deus. Só que de Deus não se zomba, nós não podemos enganá-lo. Que hoje seja um dia de boas escolhas para a igreja de Cristo.